Marcelo, esse contexto aí do que aconteceu nos últimos 90 dias, aí, inflação, volatilidade, taxa de juro, o que isso influenciou aí no desempenho do plano BD e do plano CV, especificamente assim? O que eles tiveram comportamento diferentes? O que isso traz? O que é importante a gente destacar nesse momento para o nosso participante? Assim, basicamente, a carteira dos nossos planos, né? Apesar da gente, quando a gente avalia cenário, e a gente decide montar uma estratégia, a gente calibra dentro dos planos, porque é a nossa linha, né? Se eu tenho um cenário, eu tenho que montar uma estratégia para os três planos, respeitando a característica de cada plano. O plano BD, como é um plano maduro, e ele tem, né, um percentual de alocação muito grande em títulos marcados na curva, e a taxa média dos títulos dele é uma taxa inferior ao plano CV, por quê? Porque a gente vem fazendo a estratégia desde lá de trás, né, 10 anos atrás, a gente vem comprando, tá, esses títulos marcados na curva. Quando você tem esse período, né, de inflação mais alta, a gente às vezes vê um cenário um pouco diferente, um retorno diferente, primeiro pela característica da carteira, né, dos títulos públicos, né, na carteira dele. O outro ponto, o segmento de imóveis, né, o plano CV não tem imóveis na carteira, não é permitido ele alocar, né, em imóveis. Isso também a gente sabe que a carteira de imóveis, a gente vem num esforço grande, né, devido ao nosso custo de oportunidade, né, numa Selic a 14, 14,5, então a gente vem nessa estratégia de alienação dessa carteira, então muitas vezes ela acaba tirando um pouco de retorno, né, do plano BD quando a gente compara, né, com o plano CV, então são essas características que muitas vezes, e a gente às vezes é questionado, por que o plano BD deu menor plano CV? Mas por causa justamente da sua característica da carteira, tá? O plano CV, sim, ele também tem uma exposição em títulos públicos marcados na curva bem relevante, estamos falando de quase 85% da carteira, né? Só que ele veio num cenário, como o Sérgio falou, 24 saiu a resolução, né, nos permitindo comprar novamente os títulos e marcar na curva. Então a taxa média da carteira dele é maior do que o BD, por quê? Porque ele entrou num momento muito favorável, né, com taxas bem mais elevadas. Então, quando você pega o retorno no mês, isso faz diferença, né? Isso faz diferença. E o outro ponto também, ele não tem imóveis e ele tem uma exposição maior em risco quando você compara com o plano, né, BD. Por exemplo, agora que nós decidimos. Marcelo, isso justifica aí o plano CV está bem acima da meta em relação ao plano Sim, BD? sim, sim. Principalmente, né, com esses últimos IPCA, né, que você pega uma taxa superior na média ainda, acrua ainda a variação do IPCA, então você tem um retorno maior ainda quando você compara, né, com uma taxa mais baixa. Então isso, né, isso responde, inclusive, quando a gente tem uma apresentação que a gente faz, que é o ranking, né? A gente compara o plano CV na modalidade, né, contribuição variável, com vários planos CVs de mercado. E no acumulado até o mês de abril, o CV está em 10º lugar. Né? Estamos falando de 174 planos. Né? É um material que a Adis disponibiliza. A Adis é uma empresa de consultoria, né, para fundos aí de previdência. Né? Tem vários planos, né? Que eles prestam consultoria, inclusive de investimento. E o plano CV está em 10º lugar, né? Justamente pelas suas características, né? Sua característica da carteira. E como eu disse, a renda variável. O plano BD, como ele é um plano que ele, né, ele tem uma obrigação muito maior do que o plano CV, né? Mais sai recurso do que entra. Então você precisa de liquidez no plano. Então muitas vezes você não consegue fazer esse tipo de alocação mais arriscada, porque você pode comprometer. Né? Mais Então, longa, né? né, o CV não, o CV já tem um espaço maior, a gente tem recebimento de contribuição, então isso já dá uma diferença na sua característica. E o plano família, assim, dos três, é o que a gente poderia até arriscar mais ainda. Só que ele está em fase de constituição, né? A gente superou agora 50 milhões, né? 42 milhões. 52 milhões, tal. Então, ele está crescendo, né, gradualmente. Mas a gente já botou um pezinho de renda variável nele, tal. Então, ele tem um espaço maior, né, para risco, né, quando você compara com os outros planos. Lembrando que quando a gente fala risco, a gente tem já um perfil muito conservador na CAPEV, né? A gente toda vez que a gente fala em, pô, vamos aumentar a posição renda variável, a gente coloca bem porque vamos primeiro gradualmente, conforme vai caindo a gente vai aumentando, tal. Subiu demais a gente sai, a gente não pega nenhum amor pela nossa posição, por mais que a gente fala desse horizonte de longo prazo, mas o horizonte de longo prazo ele é formado por vários movimentos de curto prazo. Então, você não pode muitas vezes, quando a gente tem uma variação da bolsa, como nós já fizemos no passado,
bem superior à sua meta atuarial e o ano nem encerrou ainda, o ideal é a gente realizar isso, colocar esse resultado, né, para a gente buscar outras oportunidades. E a gente sabe que no Brasil a volatilidade é absurda. Então, muitas vezes você perde uma oportunidade aqui, mas logo, logo aparece outra. Né? Então, acho que essa gestão é meio ativa.